O Nubank lançou um novo ETF que paga dividendos aos seus investidores. Na realidade, esse é o primeiro ETF no Brasil a pagar dividendos aos investidores. Antes, qualquer fundo que a gente tinha aqui no Brasil, todo dividendo recebido pelaquele fundo, ele era reinvestido dentro do próprio fundo, dentro do próprio ETF. E agora ali, o Nubank lançou um novo ETF que distribui dividendos aos investidores. E nesse vídeo eu vou passar para vocês quais são os pontos positivos desse ETF e principalmente os pontos negativos, pontos que talvez você não esteja ali com a atenção ligada e eu vou aqui te alertar e te falar. E vou falar se pode te prejudicar ou não, tá? Esses pontos negativos que tem dentro desse fundo ali do Nubank. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos para vocês todo dia aqui no meu canal do YouTube sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, porque realmente ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas. E no decorrer do conteúdo, você gostar da minha didática, se inscreve no meu canal para você se tornar um brother ou uma sister aqui na nossa comunidade. Bom, ETFs, basicamente, ele vai replicar um índice. E esse aqui do Nubank, eles criaram um novo índice para poder ali ser seguido, um índice ali com foco em dividendos. Eu não vou falar dos detalhes disso, porque eu já criei um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar para você no final desse vídeo, caso você tenha interesse em assistir, eu explico ali todos os detalhes. Esse vídeo aqui vai ser de fato no foco nos benefícios, tá? Vou falar um pouco da carteira dele só para você entender, uma comparação de rentabilidade e principalmente por último vou falar dos pontos negativos e como isso pode te prejudicar. E bom, o Nubank ele criou aqui dois ETFs pra gente, tá? O primeiro é o ETF que paga dividendos, que é o NDIV11, que vai ter o nome ali de Nu Renda Ibov Smart Dividendos, e o outro que ele vai ter as mesmas características e o único ponto diferente entre os dois é que esse outro aqui não paga dividendos, que é o Nu Ibov Smart Dividendos NSDV11. São dois ETFs, eles são ali gerenciados pela Nu Asset e o NDIV11 é o primeiro ETF do Brasil a pagar dividendos aos investidores. Vou dar uma resumida porque, como eu falei, o foco aqui não é falar muito ali desse novo índice e focar também nos ETFs, porque eu já expliquei isso em outro vídeo. Mas aqui a carteira dele, tá? Eles criaram uma carteira ali para eles seguirem, jogaram ali alguns parâmetros, alguns critérios e selecionaram 21 ações para fazer parte ali dentro desse novo índice, e esses ETFs seguem esse índice. Esse novo índice tem 21 ações, as que mais pagaram dividendos, e de 4 em 4 meses esse índice ele vai ser rebalanceado. Novas empresas podem entrar e algumas que estão ali podem sair, segundo os critérios que eles utilizaram. Essas são as empresas que estão na sua tela. Então a principal ali é a Taesa, depois a Vivo, tem BB Seguridade, Santander, Engie, Banco do Brasil, Itaúsa, Bradespar e por aí vai. Essas aqui foram as principais ações e a mais representativa dentro aqui do fundo, tá? Do índice criado é a Taesa com 5,8%. E se caso esse novo índice criado ali pela B3 em parceria com o Nubank existisse desde 2013, ou seja, a gente tivesse aí pelo menos 10 anos de histórico dele, ele teria acumulado uma variação positiva de 142%. Enquanto o nosso índice Bovespa, esse índice ele foi criado ali através do Ibovespa, teve um rendimento, uma variação positiva de 87%, ou seja, ele rendeu muito mais. Mas será que, de repente, se você não tivesse investido propriamente dito dentro do índice, eles pegaram como histórico, eles criaram nos últimos 10 anos para ver qual que seria a rentabilidade, 142%. Mas será que se você tivesse investido, por exemplo, na Taesa, que foi a mais representativa ali dentro do índice, você não teria um rendimento superior? Bom, como a gente não tem o histórico aqui, dados, né, em plataformas desse novo índice criado, nem desses novos ETFs, porque eles começaram a ser negociados nessa última sexta-feira que passou, a gente aqui, eu vou pegar como base o Divo 11, que ele é um ETF também com foco em dividendos. Ele tem mais ações do que o próprio novo índice ali criado pela B3, né? Só que o Divo 11, como ele é com foco em dividendos, dá pra gente ter uma proximidade, ou pelo menos uma noção de qual que foi a comparação de a gente ter investido dentro de um ETF que tem como foco dividendos e ter comprado, por exemplo, uma ação que pagou muito dividendos, que está dentro do índice ali criado pela B3, com mais representatividade que a Taesa. E conforme vocês estão vendo na tela, esse gráfico é considerando a reaplicação dos dividendos, né? Então aqui você consegue observar que 10 anos de histórico, a gente tem a Taesa tendo 396,04% de rentabilidade, enquanto o Divo 11 teve 134%.
E o novo índice criado ali pela B3, que é o Ibovespa Smart Dividendos B3, ele teve um acúmulo de 142%. Ou seja, se você tivesse investido em Taesa de forma ali separada, você teria um rendimento muito superior do que o Divo 11 e do que o novo índice ali criado pela nossa B3, né? Para você ver que às vezes a seleção é de forma ali concentrada, de forma manual, de forma individual em certas ações, pode gerar um retorno muito superior à média do que os outros geraram. Mas isso tem uma dificuldade e a gente vai falar sobre isso ainda. Antes de falar dos pontos negativos, vamos falar aqui das vantagens, tá? Desses dois ETFs criados pelo Nubank, o NDIV11 e o NSDV11, beleza? Começando aqui o primeiro da renda passiva. O NDIV11 ele vai pagar dividendos diretamente na sua conta. E esses dividendos eles vão ser mensais, então todo mês vai pingar um percentual na sua conta. Você vai ter fluxo mensal para você poder trabalhar com ele. Então um ponto muito positivo, renda passiva. O segundo ponto muito positivo é no caso do NSDV11, que não paga os dividendos, né? Um paga os dividendos, o outro não. O que não paga, ele já tem um reinvestimento de forma ali, automática. O próprio gestor, a própria Nuasset, ela já vai realocar aqueles dividendos que entrou naquele mês. Isso vai gerar uma maior rentabilidade, um maior retorno a longo prazo. E o outro ponto positivo é transparência. Você consegue acompanhar como que está o desenvolvimento, como que está a alocação, como que estão os percentuais dentro da carteira dos ETFs. O outro ali que é um dos melhores que eu acho é a diversificação. Você consegue de fato ter uma excelente diversificação selecionando as melhores empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 6 anos dentro desses ETFs. Então você tem uma diversificação excelente e também um outro ponto positivo é o baixo custo. Você com pouco dinheiro consegue se expor a excelentes empresas, né? O ETF ele vai custar por volta de R$ 100, os dois ali, tá? Cada um na realidade, né? Mas a partir de R$ 100 cada um. E você consegue ter acesso a várias empresas que se fosse para você selecionar de forma individual, seria muito mais complicado, né? Você investir, por exemplo, em 21 empresas. Quanto que isso não teria de custo? Seria muito mais que 200, 300, 400 reais, né? Então você tem um baixo custo e o outro ali você tem uma liquidez, né? Os ETFs, eles costumam ter bastante liquidez, principalmente esses dois aí, eu acredito que vai ter uma liquidez muito alta. Então você vai conseguir comprar e vender perfeitamente sem nenhum tipo de dor de cabeça. Falados aqui dos pontos positivos e vantagens, vamos falar agora da parte negativa. A parte ruim, o que pode ser ruim, no caso, investir nesse ETF, principalmente o que paga dividendos, tá? Vamos focar aqui no que paga dividendos. Por que pode ser ruim? Tá, primeiro, tem taxas, né, para você investir e para ter um gestor trabalhando para você, escolhendo as principais ações que mais pagaram dividendos, rebalanceando essa carteira, te pagando os dividendos e tudo bonitinho, tem uma taxa, ninguém trabalha de graça, né? A Nuasset não seria diferente. Então, com isso, você vai ter uma taxa de administração de 0,5%, que é cobrada ali ao ano, tá? Mas na realidade, eles fazem diariamente, né? E é cobrada mensalmente, mas se você fica 15 dias, é cobrado o período correspondente. E é sobre o capital total, mais os dividendos, então é cobrado sobre o montante total desse ETF, tá? Então você vai ter esse custo aí de 0,5% para de fato eles fazerem isso tudo para você. Não é um valor muito alto, mas é um valor que vai ser cobrado, e principalmente pelo capital total, né, do fundo, pelo patrimônio do ETF, então é um ponto negativo isso. Então, o primeiro ponto negativo, você vai ter um custo. E se você quisesse ir lá, selecionar, por exemplo, Taesa, Itaúsa, BB Seguridade e Vivo, você não teria o custo, mas você teria que gastar mais tempo do seu dia a dia para poder analisar, para poder comprar, para poder reaportar, para poder acompanhar. No caso do ETF, eles fazem tudo isso. Então tem um ponto positivo, que é você não tem tanta dor de cabeça, eles fazem tudo para você, mas tem um ponto negativo que você paga uma taxa por isso, que é a taxa de administração hoje, né? Que infelizmente vai ter, mas o ponto positivo é que ele não tem taxa de performance, tá? Então, menos mal. Agora, o próximo ponto negativo é o imposto de renda, tá? Infelizmente, a gente vai ter o imposto de renda aqui sobre a venda do ETF, diferentemente das ações. Quando você investe em ações e você vende menos de 20 mil no mês, você é isento. Então, se você for lá e vendeu 19.999,99 centavos em ações, você não paga nada. Você fica isento. Aí, se você vendeu 20 mil, tá? Se você vendeu 20 mil certinho e teve lucro ali, você, no caso, precisa tributar 15% sobre a sua rentabilidade. Mas você consegue ter um pouco mais ali de manobra, né? Você consegue, chega nos 19 mil, você já dá uma parada, já não vende mais. E com isso você não paga nada de imposto, você fica isento. Diferentemente do ETF, aqui no caso do ETF, você comprou
Você vendeu ali, né? Fez operações comuns, né? Comprou num dia, vendeu no outro, teve rentabilidade, você paga 15%. Não existe a isenção de 20 mil aqui nos ETFs. Então, é um ponto negativo que caso você acumule um grande período ali, você está investindo, acumulou, teve rentabilidade, ou foi só crescendo o patrimônio, a rentabilidade, e você precisa vender. Você vai ser tributado e você não vai conseguir sair, né? Você não vai conseguir ali trabalhar dentro da faixa de isenção que existe nas ações. Então é um ponto negativo sim, beleza? E o outro ponto negativo aí, né, que quando você investe, por exemplo, lá diretamente, você pessoa física, investe na Taesa e a Taesa te paga dividendos, esses dividendos ele não tem tributação. Você recebe o valor na sua conta livre de qualquer tipo de imposto, os dividendos. Diferentemente no ETF, quando você vai lá e todo mês for receber os seus dividendos, ele vai ser tributado em 15%. Então, ao longo prazo, isso pode prejudicar, né? Você que pretende investir no ETF que tem os dividendos mensais. O outro que reaplica dentro lá não vai ter esse problema, mas o ETF que paga os dividendos ali mensalmente para o investidor, né, que é o novo que o Nubank lançou, ele vai ter essa tributação de 15% diretamente na fonte. Então, o próprio fundo ali, antes de pagar, ele já vai fazer esse recolhimento e vai pagar para o governo esse imposto. Então é um ponto negativo, porque você na Taesa, ali, se você fosse sozinho na Taesa, na BB Seguridade, na Itaúsa, você não ia pagar imposto. Os dividendos, ele é isento. E aqui dentro do ETF, infelizmente, vai ter a cobrança, né? E a longo prazo, isso pode dar uma grande diferença sim. Ah, Jonas, mas será que mesmo com esses pontos negativos, com a tributação, vale a pena? Bom, se você pretende, se você quer um fluxo mensal de renda, esse novo ETF ele pode ser sensacional. Porque pensa comigo, não é todo mundo também que vai ter tempo de ir lá analisar uma ação, acompanhar a ação, acompanhar tudo bonitinho, comprar tudo certinho. Então nem sempre todo mundo vai conseguir fazer as coisas no momento certo, porque tem sua rotina, as coisas do cotidiano, e não fica tão fácil administrar isso, né? Então a pessoa às vezes quer praticidade e o ETF ele vai atender muito bem nesse ponto. Você vai abrir um pouco mão ali da rentabilidade, né? Pensando nos dividendos mensais, que vai ter a tributação, só que você não vai ter o trabalho na outra ponta. Então você perde aqui, mas você ganha lá. Mais tempo para poder focar, às vezes, no seu emprego, no seu empreendimento e tudo mais. O outro ETF que não paga os dividendos, que ele reinveste dentro do próprio fundo, não vai ter esse problema. Então ele é indicado ali para qualquer um que quer ter uma maior diversificação. Nesse caso aqui é só os que pagam os dividendos mensais que infelizmente tem a tributação. Tem a taxa de administração, mas não é algo ali muito absurdo que vai mudar a sua vida. De fato, ele entregando um bom resultado não tem problema ter a taxa, né? Porque ninguém trabalha de graça. E outro ponto negativo também é, se você comprou e você vai pretender vender no horizonte curto prazo, eu não recomendo você comprar o ETF, porque você não vai conseguir trabalhar na faixa de isenção. Então, se você compra e consegue ficar um bom tempo com o ETF, é um ponto positivo, porque não vai pagar a taxa por agora, você vai postergar ao máximo ali, tá? Então, infelizmente, tem esses pontos negativos, tem que se pensar muito se vale a pena você colocar na carteira ou não. Eu ainda não sei se eu vou colocar na minha, eu vou estudar, vou acompanhar como que vai desenrolando, mas tem esses pontos negativos, tá? Tem os pontos positivos também. Você precisa colocar na balança e ver qual que vale mais a pena. Mas igual eu falei, você que pretende ter mais renda ali para complementar hoje, o ETF que paga dividendos, ele pode ser uma boa. Agora, você não precisa de renda agora, você quer mais rentabilidade a longo prazo, o outro ali que não paga os dividendos, ele vai te atender melhor. O único ponto negativo é que quando você for efetuar o resgate, para de fato transformar aquele patrimônio, aquele ativo em dinheiro para você, você vai ser tributado em 15%, né? Então, não sei se eles vão mudar isso, eu acredito que provavelmente não, mas é um ponto negativo se comparado com as ações que trabalham com a isenção de 20 mil reais ali de vendas no mês, beleza? Mas diz para mim o que você achou, o que você vai fazer, você vai investir em algum dos dois, o que paga dividendos, o que não paga, joga para mim nos comentários, deixa o like, se inscreve no meu canal. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Se você não assistiu o vídeo do ETF, que eu explico todos os detalhes, vou deixar para você na tela aí. Vou deixar também o do BOVA11, caso você queira assistir, entender como que funciona o outro ETF que a gente tem aqui no Brasil. E é isso aí, tamo junto, te vejo no próximo vídeo.